Olá, passando para compartilhar 2 versículos da palavra do Senhor e falar um pouquinho das maravilhas do Senhor, do que Ele tem feito em nossas vidas e o porquê e o quanto é importante a presença do Senhor nas nossas vidas. Está em Salmos 42, versículos 5 e 6, que diz assim: Por que estás assim tão abatido, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ó meu Deus, esmorecida está minha alma, por isso em ti fixo o meu pensamento. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. E aí, fazendo devocional nessa manhã e pensando, sobre esses versículos, o porquê desses versículos. E aí lembrei que um dia minha irmã me disse, a minha irmã Sandra, ela disse para eu aprender a fazer uma oração. Eu achei muito interessante e eu tenho feito essa oração, que é Senhor, aquieta minha alma para que eu possa cumprir o teu propósito. Então, sempre quando eu me vejo em alguma situação que eu vou ficar agitada, eu falo, Senhor, aquieta minha alma para que eu possa cumprir o teu propósito. E assim eu tenho feito. E aí hoje, lendo esse versículo, eu lembrei dessa situação, desse conselho da minha irmã, que tem sido uma bênção para mim. É uma maneira de eu não perder o foco, porque às vezes o que a gente quer fazer foge do propósito do Senhor. E às vezes a nossa vontade é a vontade do nosso coração, mas não é a vontade da palavra do Senhor, não é o que a Bíblia diz. Muitas coisas que a gente quer fazer, muitas atitudes, ou falar com alguém da maneira que a gente quer falar, porque até a maneira de falar também a gente tem que ser da maneira que o Senhor deixou para nós através da palavra, que é falar a verdade em amor. E às vezes a gente quer só falar a verdade, a gente não quer usar essa palavrinha amor. E às vezes falando a verdade, somente a verdade, ela vai somente ferir, porque a verdade dói, mas a verdade liberta. Mas para que essa verdade ela liberte, é preciso que seja uma verdade em amor, assim como o Senhor Deus faz conosco. Então, vendo esses versículos, o salmista dos descendentes lá de Corá, do filho de Corá, ele era um dos líderes do templo e que louvava, só que ele foi levado cativo também. Então era alguém que estava livre para adorar, de repente se ver preso em uma situação que ele não podia adorar. E aí ele começou a questionar, ele falar das dores dele, do sofrimento, até que ele fala para a própria alma: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que está tão abatido a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, porque é o livramento. Então a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor. A nossa confiança não pode estar em nós mesmos ou naquilo que nós queremos fazer. Nós precisamos crer que é o Senhor, é dele que vem os livramentos. É dele que vem os escapes, é dele que vem a solução. Nós vamos ficar de braços cruzados? Não, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos mostrar para a nossa alma que nós precisamos esperar em Deus. Nós vamos mostrar para a nossa alma que a resposta vem de Deus. E qual é essa resposta? Dentro do que a palavra de Deus diz. E às vezes, se nós fizermos da nossa maneira, vai ser de acordo com o nosso coração. E a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Então, é preciso estar atento a o que o meu coração quer, que o meu orgulho, que normalmente o nosso sentimento, o nosso desejo do coração está muito ligado ao nosso orgulho, ao nosso eu, à nossa vontade. E nós precisamos fazer com que os nossos sentimentos sejam pautados não no que nós desejamos, mas no que a Bíblia diz, para que nós possamos sentir alegria. E eu fico sempre pensando, para quem tem pessoas que têm dificuldade de falar a verdade, tem pessoas que elas são magoadas, são feridas, elas ficam ali, elas não respondem, e aí elas vão sofrendo, guardando para si, mas elas sabem que não vai falar para o outro aquilo que tem vontade. No meu caso, e caso de muitas pessoas, às vezes até a gente fica conversando, minha patroa e eu, pera um pouquinho que a mamãe tá gravando, tá, filho? Você quer pegar o seu celular? O que acontece? Às vezes a gente fala do mesmo jeito que vem, vai, né? Só que não pode ser assim. E
o meu jeito de ser, eu não tenho problema de falar a verdade com quem quer que seja. Eu nunca tive problema. Só que essa verdade, eu descobri há pouco tempo, assim, a gente sabe da verdade, mas a gente faz de bobo, né? Estudando na escola dominical sobre falar a verdade em amor, aquilo mexeu muito comigo. Por quê? Eu descobri, um modo de dizer, né, que eu já sei disso há muito tempo, minha maneira bruta de ser. Eu sou muito intolerante quando eu já falei as coisas, quando eu já expliquei, então eu não tenho paciência de ficar explicando. Na minha cabeça eu estava certo, tipo, se eu já falei, já expliquei o que é certo e o que é errado, por que a pessoa vai continuar fazendo errado? Tá, beleza. Só que como que o Senhor nos trata? Então, eu enxerguei isso aí, é verdade. Eu consegui ver de outra forma agora, porque eu entendi assim, se eu já falei a verdade, se é a verdade, não tem por que a pessoa não agradar. Só que nesse estudo de falar a verdade em amor, eu comecei a ver de outra maneira, como o Senhor fala conosco, como Ele trata conosco. Então, não é simplesmente falar a verdade, mas essa verdade em amor é a maneira que o Senhor nos trata. Ele é longânimo para conosco. Eu converso isso muito com minha patroa também. Por que a gente vai irar com o nosso próximo? Normalmente o próximo é dentro da nossa casa, né? Porque, igual eu falo muito, se você não agrada muito do comportamento de alguém lá fora, você afasta e tá tudo bem. Mas da sua casa não tem como afastar, então torna mais difícil você não falar a verdade e às vezes, na maioria das vezes, falar com brutalidade. Então, eu me pego muitas vezes tendo que voltar atrás. Tipo assim, eu começo a falar uma coisa e preciso voltar para falar mais manso. E isso é um desafio porque eu não tenho muita paciência para falar manso. Eu já sou bruta naturalmente, conversando naturalmente, eu já sou bruta. Imagina alguém me fazendo raiva aí. Aí complica mais ainda. E aí você tem que voltar e refazer. Não que você vai falar, mas o tom que você vai usar. Isso é um desafio muito grande. E às vezes eu me pego nesse sentimento de raiva, de eu não sou obrigada a isso. Aí vem a palavra do Senhor e diz que eu sou. E é um desafio, e por isso que a minha irmã me aconselhando, ela diz, Rose, pede ao Senhor para quietar a sua alma. Só tem essa maneira, porque é uma ira de eu não tenho paciência com ficar repetindo a mesma coisa. E o problema disso tudo, aí entra a questão emocional, igual eu fiz o curso de terapeuta, muitas coisas emocionais prejudicam o nosso físico também, porque tem coisas que fogem do nosso controle, tem coisas que eu posso resolver, tem coisas que não estão ao meu alcance, porque eu tenho que esperar o tempo do Senhor. E essa espera é por obrigação, né? Eu amo esperar, não amo, eu espero por obediência à palavra, por obrigação. Só que isso traz no meu físico prejuízos, traz o emocional, né? Que a gente tem que estar pedindo ao Senhor controle, domínio próprio, para que o Senhor aquieta a minha alma para esperar o propósito dele se cumprir. Só que nesse intervalo de tempo, mesmo sabendo que eu preciso obedecer a palavra, isso também me causa prejuízos físicos, porque aí eu fico agitada, mas eu tenho que entender o quê? Mesmo quando eu estou certa, eu estou errada. Porque quando eu estou certa e quero falar, é o momento, é a maneira que eu estou falando. Então, ter que deixar o nosso orgulho de lado, deixar o nosso desejo do coração para fazer o desejo do Senhor é renúncia todo dia. E quem gosta de renunciar? Então, o que eu quero compartilhar nesse vídeo é que de repente você também, como eu, tem essa dificuldade de... Às vezes você não fala, mas você faz, então também tá errado. Porque eu já sou das que falam que eu não tô gostando. Tem aqueles que não falam, que não está gostando, mas faz também o contrário para aborrecer o outro. Tá errado da mesma forma, porque você tá aborrecendo alguém em silêncio e também tá errado. Então, assim, para você que muitas das vezes se vê numa situação que não está no seu controle resolver, não está nas suas mãos resolver, mesmo que você tenha muita facilidade para resolver, ou que você tem vontade de falar muitas verdades, mas que você entende pela palavra que não é o momento, é o Senhor quem vai trabalhar. Então, assim, eu quero compartilhar esse versículo. Toda vez que você ficar agitada por algum motivo, por alguma situação, peça ao Senhor, Senhor, aquieta minha alma para que eu possa cumprir o propósito do Senhor na minha vida. E aquilo, eu vou acalmar na mesma hora? Não, mas eu vou repetindo aquilo para mim, em pensamento, eu não fico falando, mas eu penso, Senhor, aquieta minha alma para que eu possa cumprir o teu propósito. Às vezes a gente vai chorar porque a gente não gosta de obedecer, a gente gosta de fazer o que a gente quer, essa é a verdade. Só que fazer o que a gente quer, a gente pode não chorar na hora. Eu costumo dizer que quando a gente obedece a palavra do Senhor,
A gente chora quando obedece e sorri lá na frente, porque a palavra do Senhor é boa, agradável e perfeita. Quando nós fazemos a nossa vontade, nós sorrimos na hora que nós fazemos. Só que é 100% de certeza que a gente vai chorar depois. Então é melhor chorar em obedecer a palavra do Senhor e sorrir depois sem consequências. Porque se nós fazemos o que nós queremos, nós vamos sorrir na hora. Que tipo assim, eu falei aquilo com aquela pessoa que estava me fazendo raiva. Só que nós vamos chorar depois. Então, entre chorar na hora da obediência à palavra e sorrir depois, ou sorrir porque nós estamos agradando o nosso coração e chorar depois por causa das consequências, uma pessoa em sã consciência vai escolher chorar em obedecer a palavra, mas sorrir depois. Abrir mão do eu, da sua vontade, da minha vontade, para fazer a vontade do Senhor, porque Ele nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. Mas assim como um filho não gosta de obedecer os pais por amor, obedece porque tem que obedecer, assim somos nós, filhos do Senhor, filhos de Deus. Nós obedecemos porque nós entendemos que tem que obedecer, mas a obediência em si ela não é boa. A obediência a alguém requer renúncia nossa, e ninguém gosta de renunciar às suas próprias vontades. Mas é importante sabermos que quando nós obedecemos o que Deus diz e abrimos mão da nossa vontade, nós estamos tendo livramentos, nós estamos poupando pessoas que nós amamos de sofrimento, nós estamos poupando a nós mesmas de sofrimento. Então, se nós formos colocar na balança, toda a angústia que nós sentimos ao obedecer a palavra do Senhor não se compara com os prejuízos que teríamos se nós fizéssemos a nossa vontade. Quantas vezes a gente fala com o Senhor, Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, abre essa porta, e o Senhor não abre. E depois a gente pensa o quê? Senhor, muito obrigado porque o Senhor não fez. Muito obrigado porque o Senhor não abriu aquela porta. Porque depois a gente entende que não era o melhor para nós. Imagina se nós formos viver somente de acordo com o nosso coração. Não vai dar certo. Nós temos que agir conforme a vontade do Senhor. É difícil, mas eu quero compartilhar neste vídeo sobre essa passagem do salmista. E quando nós decidimos fazer a vontade do Senhor, independente do lugar que nós estamos, da situação que nós estamos vivendo, mas lembrar de que o propósito dele, quando se cumpre em nós, é a melhor coisa que tem para nós e para aqueles que estão à nossa volta, nós decidimos obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a palavra do Senhor. É um sacrifício, mas essa obediência nos traz refrigério na alma. Então fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe e peça ao Senhor que Ele aquieta sua alma, que Ele aquieta sua alma nos momentos difíceis, nos momentos que você quer agir por você mesmo, nos momentos que você quer tomar decisões que vão te prejudicar lá na frente, porque quando nós pensamos tudo dá certo, mas na prática não é assim. Somente Deus sabe o que é melhor para nós. Então fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe e aquieta a sua alma.